Eu nem vou perder tempo na abertura desse vídeo porque esse episódio aconteceu muita coisa, então bora logo pro vídeo para comentar tudo isso. Esse episódio conseguiu uma coisa impressionante. Praticamente todos os personagens importantes têm um bom tempo de tela aqui, e mais do que isso, eles têm algum tipo de desenvolvimento importante na trama, ou no arco deles, ou na relação desses personagens, além de, claro, ter aqueles momentos The Boys de sempre, tem os momentos mais sangrentos, que muita gente no episódio passado reclamou, que tinha sentido falta no último episódio. Eu até falei no último vídeo que eu acho que não são todos os episódios que conseguem trazer esses momentos The Boys, mas aqui tem também, além daquelas críticas inteligentes que eles fazem sempre, seja à nossa sociedade, seja a coisas específicas, como nesse episódio é ao cinema, e não ao cinema como um todo, mas algumas coisas específicas. Então aqui eles zoam demais alguns blockbusters que usam aqueles mesmos clichês de sempre, então coisas que eu repito e critico constantemente aqui no canal, como aquelas frases de efeito, aquela paleta amarelada, aquela trilha sonora para tornar tudo mais grandioso. Então eles ironizam muito bem aqui, ao mesmo tempo que eles trazem bastante do que é uma produção de cinema, o caos que é uma produção de cinema. Como é ser um diretor de cinema, você tem que conversar com todo o seu elenco, você tem que se acertar com todo mundo, também um pouco a figura do produtor aqui. E essa sequência inicial pra mim já é muito boa, porque ela traz vários elementos aqui interessantes para a trama. O primeiro é como esse filme é feito, ao mesmo tempo eles mostram como muitas vezes os homens não sabem trabalhar o feminismo, então como aqui acontece muito em The Boys, querer usar algo só para se promover, ou querer usar algo só porque aquilo vai cair bem com a opinião pública. Só que a gente vê que são pessoas que não entendem nada de feminismo querendo trazer algo que seria super feminista aqui. Mas além disso, como eu disse, tem um pouco do arco de todos os personagens avançando. Eu queria ver os The Boys indo um pouco pra frente, eu sentia que tava tudo meio que na mesma há um bom tempo. E aqui finalmente a gente tem o Butcher, parece que voltando mesmo pro grupo, o Hughie indo atrás dele, descobrindo a questão do irmão dele, e por isso o Butcher tem essa relação com o Hughie, essa ideia até de lembrar o irmão dele, sempre precisar de um personagem assim na vida dele, de uma pessoa que vai segurar ele de alguma forma, alguém que contraste com ele, alguém que seja diferente dele. E ao mesmo tempo também tem uma fala muito importante do Hughie nesse episódio, que é: eu também perdi a minha mulher, e ele dá a entender também que o Milk, Mother's Milk, o leitinho, também perdeu a mulher dele. E o Butcher não percebe que ele é o mais egoísta de todos ali, porque ele levou todo mundo pra voltar pra aquele jogo, pra entrar naquele universo contra os Sups e tal, mas na verdade ele só queria ter a mulher dele de volta. Ele estava pouco se importando com os outros, estava pouco se importando que os outros também estavam perdendo as famílias deles, que é algo que eu já tinha comentado no episódio passado. E dos outros do The Boys, a Kimiko e o French são os que têm menos espaço aqui. O French meio que cansa de tentar ajudar a Kimiko, e a gente tem a Kimiko aqui trabalhando para aquela ex do French e tal, e a gente tem nessa uma das cenas mais sangrentas do episódio. Então, por mais que os dois tenham pouco tempo, e ainda assim a gente vê um certo avanço no arco deles. E além disso, envolvendo os The Boys, a gente ainda tem aquele confronto com o Black Noir, que se estende durante quase todo o episódio. Eu gostei muito disso, como é muito essa questão do jogo mental, e tem muito a ver com o personagem do Black Noir. É um cara que não fala, mas é um cara que a gente vê que psicologicamente ele é muito forte, então eles tentam de tudo, eles tentam atrair pessoas, eles tentam se esconder, e a gente vê que o Black Noir ele, em nenhum momento se afeta com isso, e ele espera o momento certo para poder atacar esses personagens. A gente vê algumas coisas interessantes e mais sutis aqui. O Black Noir ele tá trabalhando direto com o dono ali da Voight, o personagem do Giancarlo Esposito, então isso remete um pouco aos quadrinhos, que tem esse lance do Black Noir, ele não tá do lado do Homelander nos quadrinhos e tal. A gente também tem a figura do cachorro do Butcher aqui, que nos quadrinhos rola um negócio meio John Wick, se eu não me engano, e eu acho que é até o Black Noir que mata o cachorro dele nos quadrinhos, então por isso essa cena eu fiquei super tenso, porque, claro, envolve cachorro, quando envolve cachorro, eu fico sempre apreensivo. E além disso, a gente vê também a força do Black Noir, como ele é um dos subs mais fortes de todos. A gente não olha muito pra ele, porque ele é um personagem meio misterioso e tal, mas essa temporada faz questão de mostrar a força dele bem aos poucos, e mostrar um pouco mais da personalidade dele, mesmo sem ele falar. Gostei muito também de um pequeno detalhe, que é a tia do Butcher ser traficante, e isso não muda nada pra série, mas
Eu achei engraçado, pelo menos eu achei uma boa piada e combina muito com o que é a figura do Butcher, esse cara disfuncional que vem de uma família disfuncional. E também um destaque para o trabalho sonoro na cena que eles estão escondidos ali e a gente escuta aquele som fora de campo do Black Noir destruindo a casa e tal, que torna tudo mais tenso ainda. É o que eu falei, The Boys é muito isso. The Boys é a gente ficar tenso o tempo inteiro com esses personagens, porque a gente sabe que se eles forem encontrados, eles podem morrer a qualquer instante, porque eles estão lutando com alguém muito mais forte do que eles. Só que ao mesmo tempo, a resposta deles é sempre usando a opinião pública, usando a mídia, porque os supes são isso, eles precisam dessa mídia, eles precisam serem aceitos. Então é muito interessante como eles tomam um pau do Black Noir, só que eles conseguem sobreviver com essa chantagem, usando alguns recursos que na verdade a gente entende que o Butcher na real nem tem, mas é legal ver mais uma vez qual é a arma deles, como lutar contra alguém muito mais poderoso no mundo atual, usando a opinião pública. E a gente vê mais uma vez algo que The Boys tem no centro da série, que é a opinião pública, é a mídia, é o marketing. O que é importante as pessoas verem, mais importante do que isso até, o que é importante as pessoas acreditarem que realmente está acontecendo. E eles usam muito bem isso ao favor deles, ao mesmo tempo que a Voight também usa isso muito bem a favor dela. Então a gente vê, por exemplo, aqui o que eles estão fazendo com o Deep, usando um casamento, usando aquele lado religioso da igreja e tal, que é algo que reflete totalmente os dias de hoje. A gente vê muitas pessoas usando a igreja para justificar atos, ou usando a igreja para pagar de devoto e agora eu estou curado daquilo que eu era. Algo que já tinha sido tema na primeira temporada, que tem até aquela festa religiosa, e a gente vê que os personagens que se passam por religiosos, na verdade eles não têm essa ligação toda com a igreja que eles fingem ter. A gente tem pouco do A-Train também aqui, mas continua o arco do episódio passado também. A gente vê que ele não serve mais pra Voight, a Voight vai dispensar ele. Não adianta ele tentar chantagear a Voight de nenhuma forma, porque ele não tem mais armas pra isso. Ao contrário, por exemplo, do que eu citei, que os The Boys ainda conseguem manipular a opinião pública, ou pelo menos fazer esse tipo de chantagem. No caso do A-Train, ele tá perdido, ele não tem mais como lutar contra esse sistema, e ele tem que aceitar o que tá acontecendo com ele tem que aceitar que ele vai ser descartado mesmo. Tem também aqui a figura da Maeve, que volta a aparecer também o Homelander, trazendo esse conflito dos dois, e o Homelander mostrando mais uma vez o porquê ele é um escroto. O cara, ele não só chantageia as pessoas, mas ele usa os problemas dele, os conflitos dele, e para esconder tudo isso, parece que ele tem que usar as outras pessoas, ou tem que maltratar as outras pessoas, que é uma forma quase como de defesa. E aqui o que ele faz nesse episódio é expor a Maeve mais uma vez, e obrigar a Maeve a passar por uma situação super constrangedora. E aqui é muito essa ideia do homem se achar superior. O Homelander, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com a Maeve porque ele é superior a ela. É claro, aqui na série tem o contexto dele ser o cara mais poderoso, mas quando a gente olha metaforicamente e coloca na nossa sociedade, a gente vê como isso é representado na série. Já a Starlight, ela parece que vai continuar fazendo esse jogo meio de infiltrada dentro da Voight, mais uma infiltrada por conta própria, então ela não tem mais ligação do Hughie, ela tá fazendo realmente o que ela acha que é certo, e o que é certo pra ela é realmente trair aquelas pessoas que ela sabe que não valem nada. E a Stormfront, apesar dela parecer mais inocente e tal, ela já aprendeu a jogar esse jogo, ela é a única que consegue jogar de alguma forma com a Stormfront, que é de longe a pessoa que melhor sabe jogar esse jogo. Você vê como ela se adaptou, como ela conhece esse mundo, como ela conhece o mundo das redes sociais, como ela faz isso muito bem. E aqui eles trazem diretamente a questão até do tio. Se isso está no Instagram, no Facebook do seu tio, quer dizer que deu certo. Então é ironizando claramente o que muitas pessoas fazem, muitos políticos fazem, de usar fake news ou de pegar coisas reais, como é o caso aqui do Homelander, que matou um jovem árabe e tal, e fingir que aquilo na verdade é fake, mesmo aquilo sendo real e todo mundo sabendo que aquilo é real. Então, criar essas manipulações e manipular as pessoas e ver como as pessoas no mundo das redes sociais acreditam em praticamente tudo que aparece na frente dela. Se ela quer acreditar naquilo, ela vai acreditar. Então aquela pessoa que gosta do Homelander e vê que ele fez alguma coisa errada, se vier
alguma notícia falando que aquilo é fake, essa pessoa vai acreditar que realmente é fake. E é isso que a Stormfront faz muito bem. E agora o casal mais poderoso aqui, a gente vê também como o poder dela é forte, ela é a única que aguenta o Homelander. Tem aquela cena final que é muito The Boys, é mais uma da cena do episódio que é super The Boys. Eu achei muito engraçada, eu adoro o humor da série, como eles fazem tudo isso de uma forma super escancarada, mas ao mesmo tempo sempre com algum subtexto muito interessante. E ao mesmo tempo, se a Stormfront sabe jogar esse jogo, ela aprendeu a jogar esse jogo, ela sabe manipular todo mundo, por outro lado, a gente vê mais uma vez que o Homelander, ele sente muita falta da Madelyne. Ele não consegue sobreviver sozinho nesse mundo. Ele é uma criança no corpo da pessoa mais poderosa do mundo. E sempre que ele tenta agir por conta própria, ele só piora a situação dele. E agora ele se torna submisso da Stormfront. Claro, vai rolar aqui uma parceria, né? Porque os dois sabem que eles são super poderosos, mas a gente vê que ele precisa muito mais dela do que ela precisa dele. Essa personagem vem para agregar demais para a série. The Boys precisava de alguma coisa na segunda temporada que fizesse essa temporada continuar fluindo muito bem, e ela flui muito bem, muito por causa da Stormfront. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta o que achou desse episódio, se concorda ou não comigo. Por hoje é isso e corta!